Olá, bom dia a todos. Queria agradecer o convite. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a questão da mobilidade e alguns aspectos que são muito falados, mas que a gente acaba não entendendo muito bem como que funciona. A primeira questão que eu queria falar é a respeito da frase: a mobilidade não funciona no Brasil, é cultural. Bom, será que é mesmo cultural? Muitos alunos meus falavam, não, mas a mobilidade não funciona aqui por cultura, a gente não tem cultura, né, de andar tanto de transporte público quanto em outros países, mas isso não é a questão tão funda. Aqui eu vou colocar uma imagem para vocês verem, né, essa relação de a gente olha as pessoas na academia, né, fazendo atividades, bicicleta, e por que elas não usam a bicicleta? Né? Mas o foco também é importante entender na relação de que não é só por cultura que ela não usa, e sim por um aspecto de segurança, né? As pessoas têm medo de andar na rua, ou a questão, vamos dizer, da ciclovia, né? Não funciona direito, né? Não funciona direito porque ela é fragmentada, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, ou ela é um pouco incômoda, né? Porque ela é fragmentada, a, as cidades não fazem, né, o modal de uma maneira completa. Então, por isso que a gente tem esse fator. E nesse ponto, vou colocar para vocês aqui o que é mobilidade, né? Entendemos a mobilidade urbana como a capacidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano para a realização das atividades cotidianas em tempo considerado ideal, de modo confortável, rápido e seguro. Esse tripé é muito importante, porque não adianta ele ser rápido, mas não ser seguro. Ou talvez ele é seguro, mas ele não é confortável, ele é incômodo. Então, esse tripé é muito importante na hora da gente usar o transporte público. E é por isso que as pessoas não usam, né? Porque ela não é cômoda, ou ela não é rápida, ou ela não é segura. E aí acontece que realmente elas vão utilizar outros meios mais fáceis, né, para se transportar, mas menos eficientes ou menos sustentáveis. E aí tem outra questão também, que eu vou ler aqui para vocês. Ter um modal na cidade já está suprindo o necessário? Bom, será que um modal supre o necessário? Vou colocar uma imagem para vocês verem aqui, né? Não adianta, vocês podem querer correr, né? Ser rápido, mas se tiver um modal só, que nesse caso é o carro, será que vai conseguir? Não, né? Então é um conjunto de modais que fazem, né, esse complexo sistema de estrutural da cidade que faz com que essa mobilidade seja eficiente. Então, o que é, né, a mobilidade sustentável? A mobilidade urbana sustentável é o resultado de um conjunto de políticas, né, de transporte e circulação que visam proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, através da priorização dos modos de transporte coletivo e não motorizados, né, de forma efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável. Então, por isso que eu falei para vocês, né, que não adianta tentar trabalhar numa cidade complexa com só um tipo de modal. Não vai funcionar. E muitas cidades brasileiras, o que elas fazem? Elas têm poucos modais, né? Normalmente elas se utilizam do carro e do ônibus. Mas e os outros modais, né? E a bicicleta? E a gente fala também de modal, a gente acha que é só um motorizado, mas e a situação das calçadas, das pessoas que andam a pé? Isso também é importante para a mobilidade, é importante também para a permanência nos espaços públicos e que é tão pouco pensado, né, e visto. Bom, outra questão também que eu quis levantar para vocês é a seguinte: implantar o modal certo para cada necessidade. Isso é importante
importantíssimo de vocês pensarem. E é algo que parece tão banal, mas que muitas cidades elas acabam se confundindo nos modais e por isso tantos problemas. O primeiro modal que eu quis trazer para vocês é o BRT, né? Vou colocar aqui para vocês no slide. O BRT é a sigla em inglês para Bus Rapid Transit. É um sistema de transporte público de média e alta capacidade, baseado em corredores exclusivos de circulação de ônibus. Isso que é importante, né? Ele tem uma canaleta separada. Esse é todo, a estrutura dele que é muito importante é esse isolamento. Bom, é um transporte rápido, confortável, que um bom custo-benefício. Né? E ele tem 5 características fundamentais que definem o que é BRT. Primeira, a infraestrutura é segregada com exclusividade de circulação, foi isso que eu falei para vocês. Alinhamento das faixas de ônibus, especialmente no canteiro central. Cobrança da tarifa fora do ônibus. Então, eles têm a estação, né, o ponto que vocês ficam para esperar e é lá que você faz a cobrança, não dentro do ônibus. Embarque em nível, isso também é outro ponto importante, porque como o próprio ponto de ônibus ele é elevado, né? Então quando o ônibus chega, ele fica em nível essa passagem, né, para dentro do ônibus do BRT. E tratamento das interseções com prioridade de passagem. Esse também é um aspecto importante, porque ao mesmo tempo que ele tem essa prioridade de passagem, então para ele ir rápido e ele conseguir ser mais eficiente nesse tempo, né, de deslocamento, ele também acaba tendo um aspecto de rasgo nessa malha, porque para as pessoas passarem, para os carros passarem, tem que ter viadutos, passarelas, para que eles consigam fazer essa questão, né, da prioridade. Então isso é uma coisinha que a gente vai falar depois que é muito importante também. Bom, aqui eu trago para vocês uma imagem do sistema do BRT, né? Como que ele vai funcionar nessa estruturação. É muito importante, ele tem um eixo. O BRT ele é um eixo, né, que segue uma linha, ele vai ter alguns pontos, né, entre esse eixo e eles vão ter alimentadoras. Então essas linhas laranjas que vocês estão vendo aí são os ônibus normais, né, circulares, alimentadores, que eles vão trazer as pessoas dos bairros para o ponto desse BRT. E aí a pessoa vai pegar o BRT para conseguir ir rápido de um ponto ao outro nesse eixo, nessa estrutura. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo, né, de um modelinho que ocorreu aqui em Salvador. Esse modelo, ele mostra então essa questão do eixo, né, de transporte, como ele tem que ser mesmo uma coluna, né, dorsal, funcionando. Só que a gente tem o problema nessa relação. Esse corredor, ele precisa ser um corredor largo, porque ele vai ter que ter a passagem dos BRTs, os pontos, depois talvez uma outra via para ônibus comum, depois carros, depois a calçada. Então, vocês imaginam que toda essa distância, ela é grande, esse sistema, ele é largo. E quando esse BRT ele tem que chegar em locais mais consolidados, é aí que a gente tem, né, uma questão complicada, porque ele vai rasgando, né, essa malha urbana. E quando chega no centro de uma cidade, não tem espaço. E aí como que ele vai fazer? E aí ocorre várias desapropriações. Então, quando for colocar um BRT, ele tem que ser pensado nessa relação do espaço, né? Se ele vai caber mesmo dentro, né, de todo esse sistema. Aqui eu trago para vocês uma outra imagem para mostrar a relação do custo, né, do BRT.
Ele é muito utilizado porque o custo dele em relação a outros modais é muito maior. Então você vê que com o mesmo, né, aqui nesse gráfico está mostrando, com o mesmo dinheiro, né, o mesmo orçamento, quanto que você consegue construir, né, do BRT e do metrô. Quer dizer, o metrô é muito menos que você consegue construir com o mesmo orçamento. Então é claro que na questão custo-benefício, ele vai ser interessante, mas um benefício no sentido, né, do tempo de distância percorrido, mas essa questão da desapropriação é muito importante. Então isso precisa ser analisado, levado a sério. Eu vou colocar para vocês um outro gráfico que demonstra o quanto esse sistema tem sido utilizado em outros países, né? Aqui como a China, né? Que ela tem a maior, né, número de BRTs, e tá Estados Unidos, e a gente tem o Brasil também com um grande número de BRT sendo utilizado. Bom, aqui vou mostrar para vocês também um pouquinho do metrô, que é um modal mais conhecido, né? Que ele se a gente for ver na questão de rapidez, né? O quanto que esse modal ele consegue suprir a necessidade em questão de demanda, é muito maior. Mas, ao mesmo tempo, ele demora mais, né, para ser construído, e ele tem um preço elevado. Estou mostrando aqui para vocês uma imagem em que vai mostrar então essa comparação dos outros modais, né, tanto com o BRT que eu acabei de falar para vocês, e aqui vai dar para ver o quanto maior é esse custo e os anos. E a relação também de tempo do modal ser construído é muito importante a gente pensar, porque 10 anos em média, né, para ser construído é bastante, e numa gestão política, normalmente 4 anos, não é tão interessante. Pode ser que você inicie, né, o prefeito ele inicie essa obra, mas não vai ser ele que vai terminar. Isso não é tão interessante. O BRT não. Ele já consegue fazer ele mesmo entregar a obra, e assim, politicamente, é mais interessante. Então, isso também é uma questão para que vocês pensem um pouquinho. Bom, outro modal, que é o meu querido, né, que eu gosto mais, é o bonde elétrico, né? O bonde elétrico, ele é um transporte sobre trilhos, né? Utiliza eletricidade para a locomoção via cabos superiores. Então, vocês veem aí na imagem que ele, por mais que ele corra nos trilhos, ele vai ter nessa alimentação por cabos superiores. A distância entre trilhos é de 1,44, que é o padrão, e ele é bidirecional. Então, significa que ele pode, na mesma linha, ele vai até o ponto, e depois ele volta, né, nessa mesma linha. Então, ele pode ir e voltar, ele é bidirecional. Algumas características, só para vocês entenderem, ele tem um comprimento aí, em média de 35 metros, largura de 2,5 e, em média, uma capacidade de 70 passageiros sentados e 168 em pé. Né? Em alguns países, a gente nem pode ficar em pé nesse sistema. Né? Ele é muito interessante também porque ele é modular. Então, ele pode ir suprindo as necessidades conforme cada caso. Ele é muito utilizado na Europa, temos vários exemplos como Amsterdã, Berlim, também na França, né, que se utilizam desse sistema. E aí vocês podem perguntar, mas qual a diferença, né, do bonde, então, elétrico, para o VLT, sendo que eles são em trilhos, né? O VLT ele tem uma diferença. Vou colocar para vocês aqui a imagem, que o VLT ele também, né, é adaptável às condições locais existentes e a locais como edifícios tombados. Então isso é importante citar,
né, tanto o bonde elétrico quanto o VLT, na hora de sua implantação, ele é muito mais suave nessa implantação. Então isso, se você tem muitos edifícios tombados, não vai ter aquela trepidação, né, de outros sistemas. Então, como ele vai ser suave na superfície, não vai ter tanto impacto nesses edifícios. Então, se você tiver um sistema, né, uma malha urbana com edifícios tombados, muito provavelmente você vai ter que escolher um desses dois modais. Por isso que eu falei que cada modal tem que ser visto a característica, que não é só a questão orçamentária, ela é importante, mas também cada um ele tem uma característica específica. Bom, ele tem uma estética, lógico que moderna, e por isso mesmo né, nós vimos a inserção desse VLT no Rio de Janeiro, né, no Porto, porque a questão da visualização dessa imagem da cidade, né, tanto pensada no Rio de Janeiro, né, para essa competitividade entre cidades, né, a questão do marketing urbano, ele é muito pensada, e a imagem, essa questão de modernidade, também ela vem juntamente. E ela foi realmente pensado também com os eventos internacionais que fazem parte também dessa relação aí de promoção urbana da cidade. Ele é movido a biodiesel ou híbrido, né, que é biodiesel e elétrico. Facilidade de integração aos sistemas de transportes existentes e ambientalmente favorável. Agora, o que é importante a gente ver na relação das desvantagens? A velocidade, ele é mais lento do que os outros e ele demora, né, para acelerar, e também ele demora na hora de frear. O custo, ele é realmente mais caro, né? E outra relação importante, e diferente do bonde elétrico, que ele tem a eletricidade por cima nos cabos, o VLT, ele tem a eletricidade embaixo. Então, o que? Nos trilhos. Ela é por atrito. Então, aqui eu coloquei para vocês, é uma alimentação pelo solo APS. Então, o trilho tá aqui. Quando o VLT ele tá passando, ele vai atritar, e nesse atrito ele vai conseguir, né, ser alimentado por essa eletricidade. Só que qual o problema? Né? Se você tem uma área que possivelmente ela pode alagar, e isso aí é uma eletricidade, se você tem um pedaço alagável e o VLT está passando, ele pode transmitir, né, essa eletricidade, e aí a água é condutora, né? E aí ele pode dar choque em quem estiver passando por perto, né, que estiver próximo dessa água. Então, é outra característica importante para se pensar. Muitos colocam o VLT, acho que em parque linear é interessante, porém, tem que ver se não é uma área que pode ser alagável ou ter algum tipo de pequeno alagamento já, né, é o suficiente. Então, tem que repensar muito bem essa questão. Bom, o próximo modal que eu vou mostrar para vocês é o trem. O trem já é uma relação, lógico que pode ser municipal, mas eu também gostaria de falar um pouco para vocês nessa questão regional, né? Os trens que vão suprir essa necessidade regional, que tanto é importante, porque principalmente em regiões metropolitanas, a cidade sede dessa metrópole, né, ela atrai as outras cidades, né, da lateral, e a gente tem a migração pendular, e que seria sanada muito melhor se a gente tivesse os trens, né, que pudessem fazer essa ligação, até porque nós tínhamos uma malha viária muito extensa, né, e muito boa, e sobrou alguma coisa, né, que agora eles estão começando a repensar essa relação, porque a gente acabou ficando refém do sistema rodoviário, né? Então precisamos urgentemente
pensar nessa relação do trem. Eu queria mostrar em outros países como funciona, então vou mostrar na Itália. O trem regional, ele vai ligando todas as cidades, né? E ele pode, em média, aí pegar entre 120 km por hora, mas temos também os trens de alta velocidade, que são fantásticos, porque eles têm uma média de 260 km por hora e a gente consegue chegar de uma cidade a outra, até de um país a outro, em 3 horas você já está em outro país. Eu sei que as distâncias são menores na Europa, mas você conseguiria ir muito facilmente, né, de São Paulo, Belo Horizonte ou São Paulo, Brasília, muito rapidamente. Isso, essa questão da facilidade da mobilidade, isso também faz com que o desenvolvimento econômico das cidades melhore. Então é importantíssima essa relação, não só do deslocamento, mas de tudo que vem junto com ele. Outro modal que eu gostaria de mostrar para vocês, que hoje em dia ele está sendo mais divulgado, que é a bicicleta, né? Utilizadas aí na sua estrutura, que são as ciclovias. Nessa imagem, vocês podem verificar aí quanto de ciclovia nós temos por quilômetros. Então vejam que Berlim ele tem muito grande, né, essa quilometragem de ciclovias, que é muito importante, e olha quanto tem em São Paulo. E o interessante é que esse gráfico parece tão distante, só que ele é em quilômetros. Se ele fosse em porcentagem de tamanho da cidade, ele seria ainda muito maior, né? Esse contraste de quantidade de ciclovias, né, utilizadas. Então, isso também é algo que a gente tem que ficar atento. Mas outros problemas que a gente tem visto aí na implantação, na tentativa de implantação das ciclovias, é a qualidade, né? Então aí na imagem vocês podem ver uma ciclovia que tinha acabado de ser inaugurada e ela já estava toda esburacada. Então quer dizer, colocaram a ciclovia, mas que é perigoso, né, para quem vai andar nela. E outra questão, que é a outra imagem, é a relação da fragmentação da malha. Na implantação de uma ciclovia, né, nessa inserção, normalmente ela é inserida mais com um aspecto de lazer. Então eles colocam, né, começando aqui, terminando aqui, para que a pessoa consiga andar de bicicleta. Só que ele é um modal. Se ele for um modal, ele não pode ser colocado de qualquer maneira. Ele tem que fazer integrações intermodais. Então, ela tem que começar num ponto que vem um outro modal para ela fazer essa complementação, né, com um outro tipo de modal. Mas o que a gente vê nos mapas de ciclovias aí das cidades brasileiras é que tem um pouco num canto, um pouco em outra e fica todo desestruturado, né, até dos outros modais. Então, aí, realmente, essa fragmentação faz com que as pessoas acabem não utilizando esse tipo de modal, que é um modal muito importante, porque é o mais sustentável, né? E que seria importante de ser colocado nas cidades, né? Se você quer aí um urbanismo sustentável, que hoje em dia está se falando muito. Bom, e por fim, a gente tem também uma outra pergunta, que é: planmobs superficiais, o mesmo dilema do plano diretor. Essa relação é porque houve uma lei, né, que esse ano, né, depois de adiaram várias vezes, então esse ano os municípios, na mesma regra, né, do plano diretor, então mais de 20 mil habitantes que estão em zona metropolitana, com interesse turístico ou ambiental, né, etc., ele tem que ser feito os planmobs, que são os planos, né, de mobilidade urbana. Só que está acontecendo, né? Já olhei alguns planos que já foram entregues e
infelizmente, o que está ocorrendo é a mesma coisa que aconteceu anos atrás, quando foi também feito em lei a obrigatoriedade para o plano diretor. Ele está sendo feito, né, só para preencher, né, para preencher esse requisito. Então eu estou vendo muitos planos de mobilidade de, sei lá, 7 páginas e super amplos que podem ser copiados e colados para outros municípios porque eles não têm especificidade, e aí eles também não vão ter uma importância, né, estrutural na cidade, porque sem um plano bem feito, né, com um plano de ação bem elaborado, esses planos de mobilidade não vão ajudar em nada, né, o planejamento urbano e de mobilidade da cidade. No entanto, uma das características que eu participei de alguns workshops com prefeituras, e é que o corpo técnico também ele não está preparado, né, para elaborar esses planos. Então, tanto as prefeituras quanto o corpo técnico, ou quem trabalha também suprindo consultorias, né, fazendo consultorias para esses planos, eles precisam realmente ver a realidade de cada local e fazer um plano muito adequado para que depois, quando ele for implantado, ele consiga mandar esse projeto e conseguir a verba suficiente para a implantação. Então, parece que é um papel que tem que ser cumprido, uma regra, mas não, ele é importantíssimo. E a sociedade tem que perceber isso também, né? Para que melhore todo um planejamento da sua cidade, senão nada vai acontecer. Ou vai acontecer de uma maneira equivocada. E por fim, também eu queria falar um pouco do DOTS, porque ele tem a ver com essa questão dos planos de mobilidade urbana, né? O que são DOTs? Os DOTs são o desenvolvimento orientado ao transporte, que ele está sendo inserido tanto no plano de mobilidade urbana, como também ele tem que ser inserido como premissa nos planos diretores, né? Os planos complementares também dos planos diretores, que é importantíssimo para fazer essa estruturação, para transformar isso num conjunto de estruturação da mobilidade. E o DOT é muito importante porque ele não pensa só na mobilidade em si, mas ele vai pensar na mobilidade, na densidade, né, no uso ocupação do solo, em uma estrutura complexa, mais organizada. Então vamos lá. O que é DOT? Né? O desenvolvimento orientado ao transporte sustentável estimula uma ocupação compacta e com uso misto do solo, com distâncias curtas a pé e proximidade a estações de transporte de alta capacidade. O conceito de DOTs implica em um cenário de rua mais vibrante, formas construídas que levam em consideração os pedestres, características de uso do solo que tornam mais convenientes e seguros caminhar, usar bicicleta e transporte público. Então, isso que eu falei para vocês, não é só uma questão de modal, e sim de como esse modal vai estruturar toda uma cidade, né? Que vai estar junto com o pedestre na calçada, que vai estar junto com o comércio, né? Com o espaço público, como tudo está se desenvolvendo, como tudo está sendo trabalhado. E aí eu coloco para vocês 8 princípios para desenvolvimento orientado ao transporte. A fonte é do ITDP. Primeiramente, compactar, reorganizar regiões para encurtar viagens. Isso tem um pouco a relação na teoria da cidade compacta. Quer dizer, por que a gente vai fazer aquelas franjas, né? Cidades com aquelas franjas, para que espraiar uma cidade? Porque a cidade espraiada, você tem que acabar levando todo um sistema, tanto de estrutura básica, né? Quanto de mobilidade para aquele local longe, e isso também fica caro, né? Então tem que ser pensado muito bem. Se você tem uma cidade mais compacta, mais pessoas têm acesso a toda uma estrutura.
Segundo ponto, adensar, aumentar a densidade no entorno das estações de transporte de alta capacidade. Bem no mesmo conceito aí de cidade compacta, que é, bom, eu tenho aí uma estação de metrô. Seria mais interessante se eu compactasse essa área, porque mais pessoas vão ter acesso a um modal de massa. Então, isso que é interessante, né? A gente colocar, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor, né? Terceiro ponto, conectar. Criar redes densas e conectadas de vias e caminhos. Então, isso que eu estava falando anteriormente, quer dizer, a gente precisa conectar, fazer trabalhos intermodais, não deixar as malhas fragmentadas, o modal que não liga com o outro. Isso é muito importante, porque isso vem a facilitar o transporte das pessoas. E outra coisa que facilita também, que não tem a ver com a relação de tipos de modais, mas como os modais estão conectados, é você ter o bilhetinho único que você pode ir aí trabalhando e se deslocando e sai de um modal, entra em outro. Isso é muito importante também, que não tem a ver, né, com o transporte em si, mas com toda a rede de transporte, que também tem uma importância muito grande, para que facilite, para que as pessoas peguem mais, usem mais o transporte público. Usar transporte público. Oferecer sistema de transportes rápidos, frequentes, confiáveis, integrados e de alta capacidade. Bom, isso a gente já comentou bastante, né? Misturar. Estimular o uso misto do solo para reduzir o número de viagens e estimular um cenário de rua mais vibrante. Então, super importante, né? Se você tem aqueles setores que as nossas cidades, elas têm muita influência, né, do modernismo, então daquela setorização de funções. Então a gente tem lá, aqui é o lugar só da residência, aqui é só do comércio. E aí vem a Jane Jacobs falando lá atrás, né? Olha, se você não tem a vista, porque as pessoas saem das suas casas para trabalhar, então não tem as pessoas olhando para a rua, para a calçada, você vai trazer insegurança, né? E é a mesma coisa à noite, quando as pessoas saem, né, do centro do trabalho, do comércio e vão para suas casas. Quer dizer, o centro fica sem ninguém, fica um deserto, todo mundo com medo de ir lá. Então, essa questão de misturar casa, comércio, ele vai dando mais vida para aquele lugar. E aí, com mais vida, você também tem mais olhos, e aí a segurança é melhor nessas regiões. Bom, pedalar. Dar prioridade ao uso da bicicleta. A gente já comentou também um pouquinho sobre isso nos slides anteriores. Mudar. Promover mudanças para incentivar o uso de transporte público a pé e de bicicleta. E aí vem aquela primeira fala que eu falei assim, é cultural? Não é cultural. Mas você tem que implantar muitas facilidades para que essas pessoas já comecem a utilizar, né? Eu falava, quem diria que vocês teriam coragem um dia de pegar um Uber? Né? Se eu falasse há uns, 10 anos atrás, 15 anos atrás, ninguém ia imaginar. Mas por quê? Porque agora ficou mais barato, mais fácil, então foi utilizado. Então, se você der aquele tripézinho, né, que é rápido, é seguro, tem qualidade, então daí você vai conseguir chamar a atenção das pessoas. E com essa malha interligada, que você consegue sair da sua casa e não ficar andando tanto, e você consegue já pegar o seu modal e ir rápido para o seu trabalho, é lógico que você vai preferir isso do que ficar pegando carro, gastar gasolina, ficar no trânsito. Mas ele tem que ser mais confortável, né? Aí você vai começar a mudar essa rotina. E aí vai começar a pensar de outra maneira. E caminhar. Criar ambientes que estimulem as pessoas a andar a pé, né? Então, essa mobilidade ativa, né? De você também tem que vivenciar a cidade, você tem que andar, você tem que conhecer os lugares, desfrutar da cidade. Isso é muito importante. Mas para que você faça isso,
É toda uma mudança de pensamento que vai com vários aspectos. Ele é um conjunto, né, que tem que ser desenvolvido muito bem para que você consiga ter um conjunto eficiente e aí sim ter uma melhor cidade. Bom, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço novamente pelo convite. Muito obrigada.